Senhor, nós nessa manhã te entregamos, Senhor, tudo que nós somos, nós consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós nos guardamos para Ti, Senhor. Aleluia. Aumenta um pouquinho aqui, Nelly, por favor. Aumenta aqui, para eu me escutar melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, que cada um dos nossos irmãos que está aqui no templo cultuando, Senhor, em casa, que possa entregar a Ti, Senhor, todo o seu ser, Pai, em consagração a Ti, Senhor, para fazer inteiramente o que seja do Teu agrado, Pai, para procedermos de modo digno do nosso chamado, Pai, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, Senhor, como Teus filhos, porque de fato nós somos, Pai, Teus filhos. E assim como o Pai deve ser também os filhos, santo em todo o tempo. Obrigado, Senhor Jesus, pois hoje você intercede junto de Deus por nós. Muito obrigado, porque você é sumo sacerdote da aliança a qual pertencemos. E nós que estamos em Ti, não temos mais a culpa do pecado, Pai, em nós. Muito obrigado, Jesus, porque lavamos nossa vida no Teu sangue. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, sempre, sempre, sempre. Ao acordar, ao levantar, ao se deitar, que tudo que nós fizermos seja para a glória do Teu nome e pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Você pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Amém. Romanos capítulo 6, nós lemos esse capítulo no último domingo pela manhã. Abra, por favor, Romanos 6, no versículo 22. Vamos ler do 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia, irmãos. Que passagem poderosa das Escrituras. No último domingo de manhã a gente viu que nós, outrora, no outro tempo, antes de nascermos de novo, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estávamos
sobre escravidão. Amém? Escravidão do pecado. Mas agora se fez uma realidade nova para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. E nessa realidade nós escolhemos sermos escravos de Deus, servos do Senhor. E nós oferecemos agora os nossos membros para a glória de Deus, para servirmos ao Senhor, para andarmos retamente diante do Senhor. Amém, irmãos? E aqui no versículo 22, aleluia, ele inicia falando agora, no tempo presente. Diferentemente de antigamente, agora nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Amém? Quando é que nós fomos ou seremos libertos? Irmãos, assim como com relação à salvação, na santificação, nós temos um processo que se iniciou, está acontecendo e irá concluir, irmãos. Amém? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? Da mesma forma, irmãos, nós fomos santificados. Fomos santificados. Fomos libertos do pecado. Fomos transformados em servos de Deus. Já aconteceu, irmãos. É uma realidade. E agora, o fruto que nós temos é fruto para a santificação. Deve ser fruto para a santificação, irmãos. Hoje, o dia que será amanhã, mas que amanhã já vai ser hoje de novo. Então, no dia de hoje, nós temos que dar fruto para a santificação. E muitas vezes a gente vai ter que se arrepender de algumas coisas, pedir perdão a Deus por algumas coisas, porque não agrada ao Senhor. Então, desde o primeiro culto do mês, quando Gabriel pregou, até a última quinta-feira que Lisângela pregou, a gente está vendo sobre santificação. No último culto, a gente viu, nós vimos coisas que agradam a Deus, coisas que são obras da carne, irmãos, obras de um ser que já morreu, e quem morreu não faz nada, quem morreu fica deitado eternamente, não tem vontade, não tem desejo. Eu conheço uma pessoa que dizia que ao morrer queria que o cortejo fúnebre saísse pela rua. Não quero que saia pela rua. Aí eu dizia, para trabalhar o trânsito, né? Mas, irmão, quem morreu não tem vontade, não. Cabe aos que estão vivos fazer ou não a vontade daquela pessoa que morreu. Mas aqui no contexto, eu quero trazer para a gente essa realidade. O antigo homem, a antiga mulher, morreu. Nós morremos algum dia. E já não vivemos mais a vida do antigo homem. Nós vivemos uma vida hoje diferente, irmãos. Não pela nossa força, não devemos andar pela nossa força, não devemos andar pela nossa sabedoria, pela nossa cabeça, se achando desenrolado ou não. Devemos fazer tudo para a glória de Deus, irmãos. E se eu venço o pecado na minha força, eu tenho do que me gloriar diante de Deus. Então nós não vencemos na nossa força. Cristo é que venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então hoje
nós estamos numa condição de que nós somos livres do pecado, mas ainda seremos livres da presença do pecado na volta do Senhor. Amém? Da mesma forma, nós somos salvos, mas nós seremos salvos completamente quando recebermos o galardão, a glória no nosso corpo, um corpo incorruptível. Quando o corpo corruptível se revestir do que é incorruptível. Da mesma forma, irmãos, preste atenção, espero que você esteja entendendo, mas nós também temos que nos revestir, no tempo de hoje, do novo homem, e nos despir do velho homem. O homem que era vendido ao pecado, escravo do pecado, servo do pecado. Nós temos que nos dispor, nos despir desse antigo homem e nos revestir daquilo que é novo à imagem de Deus. Amém. Agora nós vamos ler uma passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 1. A partir do versículo 10. Eu vou ler todo um contexto aqui. Vou ler rapidamente. Amém? Isaías 1:10 diz: Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, vós, quem vos requereu, só pisardes nos meus átrios. Não continueis a fazer ofertas vãs. Um incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convenção das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmãos, eu quero parar aqui nesse versículo 13, porque para o Senhor, Ele não suporta iniquidade associada ao ajuntamento solene. E nós sabemos que o profeta Isaías estava falando de um contexto da antiga aliança, onde o átrio, os holocaustos, o incenso, tudo tem um simbolismo para o Senhor, e tudo isso era rejeitado pelo Senhor. O Senhor, no versículo 10, ele fala ao povo se referindo a Sodoma e Gomorra. Duas cidades que estavam tomadas pelo pecado e foram destruídos pelo Senhor. Amém? E ele fala de ajuntamento solene. Irmãos, não é admissível, irmãos, uma vida de pecado para o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é nascido de Deus e a divina semente incorruptível que nos gerou, irmãos. Uma vida de pecado não condiz com a vida de Filho de Deus. E quando nós nos juntamos, quando nós nos reunimos, diferentemente da antiga aliança que o Senhor habitava na arca, hoje Ele habita num templo que não foi feito por mãos humanas, Ele habita dentro de mim e dentro de você, Ele está dentro de todos os que são filhos dEle. Mas nós continuamos nos reunindo. Irmãos, nós temos que condenar o pecado. Temos que condenar uma vida de pecado. Não é admissível, irmãos. Uma vida hoje onde aquele que se diz filho de Deus vive
mentindo. Isso não é normal. Essa pessoa precisa se arrepender, irmãos. E tudo que é pecado, não há, irmãos, como nós tolerarmos alguns pecados e condenarmos outros pecados. Não é assim que agrada ao Senhor. Também não me agrada orelha de burro na minha Bíblia. Mas, irmãos, eu não posso, seria hipocrisia da minha parte, irmãos, condenar o adultério e tolerar a mentira. Condenar relações sexuais ilícitas entre duas pessoas do mesmo sexo e tolerar relações sexuais ilícitas entre pessoas de sexo diferente, irmãos. Isso não existe. Pecado é pecado, irmãos. Se a gente condena um pecado, todo o resto do pecado tem que ser condenado. E hoje em dia nós precisamos ouvir mais sobre essas coisas. Porque o evangelho da graça do Senhor é real, mas nós não usamos da graça, como nós lemos na semana passada, para vivermos uma vida pecaminosa. Nós temos que dedicar, separar, consagrar tudo o que nós somos. E aqui o profeta estava falando que a vida de pecado daquele povo era tão grande que os sacrifícios que eles faziam eram vãs. Aquilo que eles levavam para o holocausto era vã para o Senhor, não estava servindo de nada, ele estava aborrecido com aquela situação, ele estava abominando aquela prática, tal como ele abominava Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra mereceu o justo juízo pelos atos que eles tinham. Amém, irmãos? Então a gente leu até o versículo 13, correto? O versículo 14 diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Aquilo que o povo fazia, que teoricamente seria para honra ao Senhor, o Senhor as abominava. Ele já estava farto de ter que presenciar aquilo na presença dele, diante dele. Estamos todos compreendendo? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos autos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então o Senhor começa a dizer: olha, tudo isso que você está fazendo diante de mim é abominável. Uma vida de pecado diante de mim traz separação. Eu não ouço as suas orações, eu não vejo aquilo que você está sacrificando, aquilo que você está ofertando diante de mim, não está subindo. O incenso que sobe para mim, eu não estou recebendo, isso não me agrada. Mas do sangue, suas mãos estão sujas. Purificai e lavai-vos. Nos evangelhos a gente vê que João Batista surge pregando um
batismo para arrependimento, irmãos. A gente sabe, a gente já estudou isso em outros cultos, outras datas, que... Tem como botar meu tempo aqui? Para eu poder ficar mais atento aqui. A gente sabe que o arrependimento de obras mortas é uma doutrina basilar para a vida cristã. Amém? Irmãos, muitas vezes a gente está se enganando, se iludindo, porque a gente cometeu algo que nós sabemos que é errado, mas aquilo não gerou um juízo imediato da parte do Senhor para nós. A gente se acostuma com aquilo e a gente faz de novo, e a gente faz de novo, a gente faz de novo, irmãos. Mas de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece do Senhor. Aquilo que o homem planta, ele colhe, irmãos. Não se escarnece do Senhor, não brinca com a presença gloriosa de Deus, irmãos. Amém? E quando nós nos juntamos como corpo, irmãos, se há alguém em pecado, essa pessoa tem que ser constrangida ao arrependimento. Nós não podemos viver uma vida dupla. Sabe? A gente pode ter até papéis sociais diferentes. Na igreja eu posso ter uma posição de liderança, mas diante do meu pai e da minha mãe, eu sou submisso. O papel é diferente. Eu posso ser submisso ao meu pai, à minha mãe, honrá-los, que é um mandamento do Senhor, mesmo hoje que eu estou casado, sou casado, não estou, eu sou casado. Aleluia, glória a Deus. É diferente os verbos. Mas, irmãos, quando eu estou diante do meu filho, eu sou sacerdote, é outro papel. Então a gente tem papéis sociais diferentes, mas não tem um papel social de ser pecador fora da igreja e na igreja fingir que é santo. Porque isso é mentira, é aborrecimento para o Senhor. Deus não se agrada, e nessa manhã, irmãos, a gente tem que entendermos que o que o Senhor começou, nós não podemos macular. A boa obra que o Senhor iniciou, e Ele é fiel para cumprir, para concluí-la, nós não podemos macular essa obra, nós não podemos sujar essa obra, porque é nossa responsabilidade ofertar ao Senhor os nossos membros para a prática de justiça. Nós lemos o versículo 22 de Romanos 6, que hoje nós temos obras para a justiça, para a santificação, irmãos. Temos que dar esses frutos. E, irmãos, nós cremos que a direção que Deus dá ao pastor da igreja, pastor Cláudio, é algo que vem da parte do Espírito mesmo, não é algo que vem da carne. E interessante que no último mês nós lemos sobre frutificação, nós estudamos sobre frutificação, nós aprendemos sobre frutificação, irmãos, e nós realmente temos que dar esse fruto. Mas é um fruto que agrada ao Senhor para a santificação, para que no tempo vindouro, no fim, nós possamos ser revestidos do incorruptível. Recebermos a plenitude da promessa do Senhor, porque aí nós seremos como Ele é. Amém, irmãos? Então nós não podemos negligenciar o que Deus iniciou através de Cristo na nossa vida. Nós somos santos, nós somos justiça de Deus, nós somos povo de propriedade exclusiva, somos reis, somos sacerdotes, em Cristo nós somos tudo isso. Mas nós não podemos viver como se nós não fôssemos. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé.
Mas pelas nossas obras nós mostramos a fé que nós temos. Amém, irmãos? Aleluia. Então, no versículo 16, o profeta fala para o povo se lavar, se purificar. Gabriel, no primeiro culto do mês, ele falou sobre isso aqui. Se você não assistiu, você vá lá, assista os cultos, irmãos, de nossa igreja. Amém? O departamento de mídia está fazendo um trabalho importante. Quero fazer menção honrosa aqui à pessoa de Tiago, que em pleno sábado estava trabalhando para mim e para você, irmãos. Né? Postando lá no canal da igreja, vai lá, se alimente. Se você não pode vir para o culto, irmãos, você tem como ver os cultos. Amém? Versículo 18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Então o profeta, falando pelo Senhor, ele diz assim: olha, vamos parar aqui, vamos pensar, vamos refletir. Olha, se o teu pecado, ele é vermelho como carmesim, escarlata, se você está sujo, imundo, de sangue, que ele tinha falado no versículo anterior, eles se tornarão brancos, puros, eles vão ser purificados. E no versículo 19 ele diz: olha, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Então, às vezes, a gente só lê esse versículo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas eu queria lembrar que esse versículo 19 está no meio de um contexto, irmãos. Está no meio de um contexto. E o contexto é de viver uma vida pura diante de Deus. Não viver uma vida de pecado diante de Deus. Não viver de aparência, porque aquele povo tinha aparência. Aquele povo fazia as festas, queimava incenso, levava o holocausto, de aparência. Mas havia pecado no meio daquele povo, abominações diante de Deus, tal como Sodoma e Gomorra. Era o nível que estava, irmãos. Versículo 20 diz: mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor diz. Irmãos, se formos rebeldes, se desprezarmos a voz do Senhor, nós não ficaremos impunes. Amém, irmãos? Aleluia. Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 7. Irmãos, quando a gente estuda essas coisas, o Senhor jamais quer nos condenar. Amém? A vontade de Deus não é condenar ninguém. A Bíblia diz expressamente que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Quando Ele nos repreende, quando Ele nos alerta, Ele faz por amor,
para que nós possamos nos achegar mais a Ele, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, as grandezas dEle, o amor que Ele tem para conosco. Então essas coisas, irmãos, prova o amor do Senhor. Amém? Versículo 1 diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade ou santificação no temor do Senhor, dependendo da tradução. Irmãos, algo que precisa ser aperfeiçoado, estar concluído. Se o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade, a nossa santificação no temor do Senhor, irmãos, é porque nós precisamos fazer isso. Sabe, isso aqui não é uma pegadinha, não é uma brincadeira. Ele não está usando de ironia, porque às vezes Paulo usa de ironia, mas não é o caso. Ele está falando sério, irmãos. Nós temos que saber nos localizar em que tempo nós estamos. Não estamos mais numa antiga aliança, nós estamos numa nova aliança. Mas que tempo é esse? É o tempo de nós termos intencionalidade e de vivermos algo que o Senhor manda a gente viver. Porque, irmãos, às vezes você diz assim: eu vou me acordar amanhã de 5 horas da manhã, que eu vou caminhar. E você acredita naquilo, você deseja aquilo, mas quando dá 5 horas da manhã, você está na cama dormindo. O que é que está separando o agir do pensar, idealizar? Às vezes a gente idealiza, mas não faz nada. Para você se comportar dessa forma que você acha que você quer, tem um processo, irmãos. E eu poderia até dizer assim, tem um limite, tem um limiar. Quando você passa daquele limiar, você faz. Será, irmãos, que a gente quer viver uma vida santa? Ou será que a gente quer viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, sem se comportar da forma com que nós vamos atrair o melhor dessa terra? Às vezes você quer viver o melhor dessa terra, mas o teu desejo tem que ser grande ao ponto de você se comportar da maneira que o Senhor instrui. Porque em Deuteronômio, quando Deus diz que, olha, essas bênçãos vão correr atrás de você e vão te alcançar, mas é quando você estiver obedecendo. Vamos comer o melhor dessa terra? Vamos. Vamos. Por quê? Porque nós vamos ser obedientes. Amém, pastor. Você vai comer o melhor dessa terra. Se você for obediente. Se eu for obediente. Não é verdade, irmãos? Às vezes aquela imagem que nós temos, pelo menos eu tinha quando eu era novo, de que crente é assim, crente é assado, é desse jeito, é um povo assim, um povo assim, e que a gente olhava para um cristão fervoroso mesmo, e a gente dizia: rapaz, ele é muito certinho, ele faz tudo, é um povo que, se você está na presença dele ali, você mente, ele reprova, ele condena. Irmãos, a gente tem que ser sábio. Mas eu percebo que tem coisa se perdendo que não deveria estar se perdendo. Tem coisa que a gente está relativizando, e isso vem do diabo, irmãos. Desde a concepção dessa forma de vida
que está aí, irmãos, que nós temos que resistir a isso, nós temos que não se conformar com isso. Mas a concepção disso é maligno. Relativizando o que é bom, o que é ruim, o que é santo, o que é profano. Nós devemos ficar atentos, devemos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, e devemos nos aperfeiçoar a nossa santidade, a nossa santificação. Amém, irmãos? E aí a gente vai para a primeira carta de João. Estou com bastante temor diante de Deus, porque fazer as coisas com leviandade também é abominação diante de Deus. Sabendo, irmãos, que se você está achando que você precisa se corrigir, eis que te digo uma verdade: eu preciso me corrigir, irmãos. Preciso andar de acordo com tudo isso que nós estamos ouvindo e que, ao mesmo tempo, eu estou falando, irmãos. Eu preciso, uma convicção que eu tenho para comigo, de que nessa manhã eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus. Não estou ministrando a palavra de Deus, estou sendo ministrado pela palavra de Deus. Amém? 1 João, você está lá? Versículo 5, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Irmãos, Deus é puro. Deus é luz. Nele não há imundície nenhuma. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele disse que os puros de coração vão ver a Deus. E esses puros, eles são mais que felizes. Bem-aventurado é. Lemos em Coríntios que Paulo instrui: purificai-vos, aperfeiçoai a sua santificação. O profeta Isaías, nós lemos ele dizendo ao povo: se lavem, se purifiquem. Irmãos, nós precisamos disso, irmãos. Nós temos que ser como Deus é. Porque como é que nós vamos brilhar a nossa luz, como o Senhor Jesus nos mandou fazer, se nós estamos em trevas, irmãos? Estamos numa vida de pecado. Irmã Lisângela, pregando quinta-feira, ela leu o versículo, ou citou, não me lembro, o versículo que diz que por conta do pecado, as orações estão sendo interrompidas dentro do contexto de família, de casamento ali. Irmãos, isso é uma realidade. Chega um momento da nossa vida em que a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente rejeita a Bíblia. Eu vou te dar um conselho: se você escolher rejeitar alguma parte da Bíblia, rejeite logo tudo. Por quê, irmãos? Porque ou nós não temos essa autoridade de separar o que a gente quer e o que a gente não quer da Bíblia. Ela está aqui, está posta, está concluída, a palavra do Senhor que não muda. Então a gente não pode, irmãos, querer as bênçãos, mas sem passar pelo processo. Nós não podemos rejeitar uma parte e querer a outra. Estamos nos enganando, estamos perdendo o nosso tempo. Nós não podemos ser mornos. Não podemos ser mornos. Temos que ser fervorosos, irmãos. Deus não se agrada daquele que retrocede.
devemos sempre seguir para o alvo, nos desvencilhar daquilo que nos prende e crescermos em Deus. E nós vamos ver a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Amém? Vamos avançar um pouco para o capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, irmãos, de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22, que no final nós vamos alcançar a salvação. Mas nós já alcançamos a salvação. Mas estamos no processo de salvação. Mas vamos alcançar. Você está entendendo, né? Não vou recapitular porque a gente já passou por esse ponto. Versículo 3. Assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, irmãos. Irmãos, chegou um momento na nossa vida em que nós lavamos e purificamos os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Amém? E glória a Deus por isso. Que nos proporciona isso. Daquele ser que é imundo, pecador, possa se purificar. E aqueles pecados serem purificados, se tornar branco, puríssimo. Amém? Glória a Deus. Mas agora, irmãos, versículo 2, ele diz agora. E no versículo 3 ele diz que assim mesmo se purifica aquele Filho de Deus, que de fato somos, mas que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Estou no versículo 2. No 3 ele diz que assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. A responsabilidade agora aí passou para a gente se purificar. Nós que temos essa esperança, vivemos uma vida pura diante de Deus, porque Ele é puro. Aí o versículo 4 ele diz: todo o que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Presente e contínuo. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. 7 diz: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, irmãos. Para destruir as obras do diabo. E quais eram as obras do diabo? O pecado. E o Senhor se manifestou para destruir o pecado.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aleluia. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Grupo de louvor, venha cá, por favor. Irmãos, algumas coisas não saíram da forma que eu estava planejando aqui da ministração. Eu vou pedir-vos, pelas misericórdias do Senhor, em nome de Jesus, que você leia essa epístola de João. Não é grande, não vai lhe matar, vai lhe trazer vida. Amém? Leia toda essa epístola, você vai ver que várias vezes, em vários pontos, João diz que nisto conhecemos, nisto são conhecidos, nisto se manifesta. Preste atenção nisso, porque essas coisas são importantes. Ele disse aqui que nós lemos um nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso o quê? Nisso aqui que a gente leu. Aquele que vive na prática do pecado e aquele que não vive na prática do pecado. Aquele que se purifica. Aquele que teve essas práticas destruídas quando Jesus se manifestou na nossa vida. Amém, irmãos? Mas, de maneira geral, essa era a intenção que eu queria trazer para essa manhã. Aquilo que o Senhor, a boa obra que o Senhor iniciou, nós não podemos macular. Não podemos trazer imundícia para isso. Amém? Você está aqui? Amém, irmãos. E eu acredito, irmãos, que durante o mês, estamos próximo da metade do mês apenas, nós vamos ser ministrados pelo Senhor. E quais práticas, irmãos, vai nos auxiliar a viver dessa forma que agrada ao Senhor, amém? Da forma que agrada ao Senhor. Eu queria que você pudesse ficar em pé, se você se sentir à vontade, ficar em pé. A gente vai fazer uma oração, estamos concluindo, e se tudo correr como planejado, né? Às vezes a gente planeja, mas o Senhor tem outros planos e a intenção é a gente seguir os planos de Deus. Na próxima vez que eu ministrar, eu vou trazer alguns elementos de como ter ações propositivas, vamos dizer assim, intencionais, que vão nos levar a um aperfeiçoamento da nossa santidade. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque genuinamente nós reconhecemos a autoridade da Tua palavra, Senhor, sobre nossas vidas. Você está acima de nós, você é soberano sobre nós, Senhor. Você é o nosso Senhor e nós somos seus servos. E o nosso Senhor exige pureza, santificação na sua presença. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela obra que você iniciou, pelo lavar regenerador do teu sangue, Senhor. Te louvo por isso. E te louvo também porque você enviou o nosso ajudador, o Espírito Santo, que nos conduz em triunfo, nos conduz perfeitamente à tua vontade. Então, Espírito Santo, eu oro para que um nível maior de intimidade contigo seja desenvolvida na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós desejamos a glória do Senhor, desejamos as manifestações,
Desejamos comer o melhor dessa terra, mas reconhecemos, Senhor, que na nossa força fracassaremos. Mas em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Santo Espírito nos conduz a toda a verdade. Faz a Tua boa obra em nós, nos auxiliando, nos conduzindo a toda a verdade.